Qual vai ser a ideia aqui? Eu vou utilizar esse livro do José Augusto Manzano e do Jair Figueiredo de Oliveira como referência. Então, eu recomendo a leitura do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. E eu fiz uma coletânea dos exercícios que a gente vai resolver nessa sequência de vídeos. Então vai ser hands-on, né? Mão na massa mesmo. Os exercícios eu fiz uma coletânea, como eu falei, e o desenvolvimento deles eu coloquei aqui no meu blog, né, kadosh.net, e o link para essa lista já pronta eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, ok? Então assim, o primeiro exercício ele fala o seguinte, né? Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é F é igual a 9 vezes C mais 160 dividido por 5. Aí sendo F a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Celsius, né? É dada... Faltou alguma coisa aqui. Sendo F a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Celsius é a letra C aqui, ó. Então C é de Celsius e F é de Fahrenheit. Então, para resolver essas questões, eu costumo utilizar uma abordagem, né? Certo, antes de continuar, eu vou utilizar o Visual na versão 2, que é essa aqui, ó. Tá? É o Visual na versão 2. Tem a versão 3 também, mas aquela me apresentou alguns bugs, então eu vou utilizar a 2, né? Que lá pareceu assim, rodar mais tranquilamente. De qualquer forma, os algoritmos eles vão tanto ser. Você consegue executar tanto na versão 2 quanto na versão 3, sem dificuldades. E são semelhantes, né? Com alguns recursos a mais, algumas melhorias. Mas para os nossos objetivos aqui já serve tranquilamente. Então, o seguinte, aqui voltando na questão, como eu estava dizendo, eu costumo abordar da seguinte maneira. Deixa eu só colocar aqui a caneta. Então, olha só, a minha abordagem é a seguinte: eu divido o algoritmo em entrada, processamento e colocar entradas, né, e saídas. Então a questão lá me diz o seguinte, que vai ler uma temperatura em Celsius e o resultado tem que ser dado em Fahrenheit. Então qual vai ser a entrada e qual vai ser a saída, né? Então a entrada é a temperatura dada em graus Celsius e a saída é em Fahrenheit. Ó, como está aqui. Ó. Eu vou fazer a leitura de Celsius e a saída tem que ser em Fahrenheit, F. Ok. Então, a partir da entrada, que é em graus Celsius, como é que eu chego na saída que é dada em graus Fahrenheit? Aí, a questão ela já diz aqui o caminho. Ó. F é igual a 9 vezes C mais 160 dividido por 5. Como é que eu chego em Fahrenheit? Aí eu pego a fórmula F é igual, abre parênteses, 9 vezes C mais 160
Tudo isso aqui dividido por 5. Então, recapitulando, a entrada é C e a saída é F, né? Graus Fahrenheit e graus, aliás, graus Celsius na entrada e graus Fahrenheit na saída. A partir do valor aqui de C, a gente calcula o valor de F. Tá? Então, no algoritmo, como é que fica isso? Aí aqui no Visual, eu costumo também fazer uma divisão semelhante àquela que eu fiz naquela abordagem anterior. Os algoritmos em Visual, eles são divididos em 3 partes. A primeira delas é aqui onde você define o nome do algoritmo. Então vou colocar como, né? Chamar conversão Celsius para Fahrenheit. A segunda parte é onde você define as variáveis que você vai utilizar no algoritmo. E a terceira parte é onde você digita o seu algoritmo propriamente dito. Tá? Então, olha só. Quais são as variáveis que a gente vai utilizar na resolução no desenvolvimento desse algoritmo? A gente vai utilizar uma variável de entrada, que é C, e uma variável de saída, né? Então a gente vai ter 2 variáveis. Aqui cabe um detalhe. Vamos supor que a gente tem uma temperatura de 10,5 graus Celsius, né? Então observa que a gente vai ter que trabalhar com dados do tipo decimais, né? Poderia ser uma temperatura de 25 graus? Ok, poderia, né? Então aqui é inteiro e aqui é um número decimal. Tá, então, recapitulando, a gente vai trabalhar com uma variável 2, né? C e F. E essas variáveis, elas vão manipular dados tanto do tipo inteiro quanto do tipo decimal. Então a gente vai utilizar o tipo decimal, né? Pois os inteiros naturais, eles são um subconjunto dos números reais. Então, voltando aqui no nosso algoritmo aqui, observa uma coisa também. Como eu falei, em Visual, os algoritmos, né, eles são constituídos de três partes. É uma que a gente define o nome, que é definida pelo algoritmo, a palavra reservada ao algoritmo. A segunda parte é definida pela palavra var. E a terceira é onde você digita a sequência, né, de instruções propriamente dita, né, que é delimitada pela palavra início e pela palavra reservada a fim algoritmo. Ok? Então, vamos lá construir, né? Então aqui eu já dei nome para o nosso algoritmo. Entre aspas duplas, aqui ó, essas aspas duplas, você pode colocar o que quiser, né? Pode ser assim de livre escolha. Aqui eu tenho uma aspa, aqui eu tenho outra. Deixa eu colocar uma cor diferente. Então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho outra. Então aqui é de livre escolha, né? Você define aí o nome que você quiser. É importante a gente definir já um padrão, né? Então eu vou trocar esse nome, colocar um nome que já reflete ali o nome do arquivo, né? Quando a gente for salvar. Então vou colocar assim, conversão
underline Celsius Fahrenheit. Como a gente definiu lá antes, a gente vai utilizar duas variáveis, né? C, F, e aqui elas são do tipo real, né? Porque essas variáveis vão manipular dados com vírgula, né? Então, real. Ok. Aí aqui eu vou separar o algoritmo em três partes, como a gente fez lá naquela abordagem lá. Entrada, processamento, saída. Então aqui a gente vai ter que ler a variável C, né, que armazena o valor do grau Celsius, né, em Celsius. E aqui eu tenho que ter uma saída com o cálculo dessa temperatura em Celsius dada em Fahrenheit. Aqui o seguinte, quais são as instruções que fazem a leitura do teclado, né? A instrução leia, abre e fecha parênteses, e como argumento ele tem ali a variável C. Aqui embaixo eu vou colocar escreval. Esse L significa que ele vai quebrar a linha. Então leia C, ele vai ler o que vai ser digitado no teclado, e escreval F, ele vai escrever o resultado na saída. A gente viu lá também que o valor de F é igual, a 9 vezes aqui é o asterisco, né, vezes o valor de C mais, vou colocar minúsculo, né, que a gente definiu lá como C minúsculo, mais 160, tudo isso dividido por 5. Aqui cabe uma observação. No Visualg, essa atribuição aqui desse cálculo que vai ser realizado, ele é feito com a setinha, né? Que é menor traço. Como é que faz isso aqui? Olha só. Menor que traço, tá? Então esse menor que traço, ele é uma atribuição. Então tudo que está à direita aqui vai ser calculado, ó. A gente vai digitar um valor de C, esse valor de C vai ficar armazenado nessa variável C. Aí aqui no processamento, 9 vezes o valor que está armazenado em C vai ser adicionado com 160 e tudo vai ser dividido por 5. Aí o resultado vai ser guardado nessa variável F. Aí finalmente F, o valor que vai ser calculado, vai ser exibido por meio da instrução escreva. Tá? Então aqui já está no ponto e a gente já consegue fazer o cálculo, né? Para executar, a gente vai aqui em algoritmo, executar. Observe que o prompt ele fica aguardando pelo que você vai digitar. Então vou colocar aqui 10 e ele já coloca ali o resultado, né? 50. Tá certo? Então só para dar um reforço, a gente pode indicar o seguinte, ó. Esse valor 10 aqui que eu digitei, deixa eu colocar uma cor diferente, amarelo. Esse valor 10 aqui, ele foi lido e armazenado na variável C. Observe o seguinte, que o Visualg ele mostra aqui, ó, a variável C, logo aqui embaixo, do tipo real, e o valor que foi armazenado é 10, né? Então 10 é armazenado em C.
Aí esse 10 ele vai ser utilizado aqui, ó, para fazer os cálculos aqui na fórmula. O resultado disso tudo, que foi 50, foi calculado e armazenado na variável f. Então, o que é exibido aqui é o resultado dessa conta aqui, ó. Ok? Então é isso. Não é tão difícil, tá, de entender. E a gente pode continuar para fazer algumas melhorias. Então eu vou executar de novo algoritmo. Você pode utilizar também F9. Vou colocar agora um número, sei lá, quebrado, 6,5. Olha lá, deu 43,88. Seria interessante o seguinte, aparecer uma mensagem para o usuário: digite o valor da temperatura em Celsius, algo assim, né? E o resultado seria também interessante a gente colocar uma mensagem: o valor em Fahrenheit, né, em graus Fahrenheit é. Então, como é que eu faço isso? Antes de ler, eu posso colocar isso aqui, ó, escreva. Aí, entre aspas duplas, como eu falei, a gente pode colocar espaços, símbolos, o que for necessário, né? Então, digite o valor em. Vou procurar o símbolo de graus Celsius aqui. Tá aqui. Digite o valor em graus Celsius. Vou colocar 2 pontos. Aí na saída, o detalhe. Essa instrução escreva, ela recebe vários parâmetros, né? Vários argumentos. Eu posso colocar aqui antes do valor, entre parênteses, né? E entre aspas duplas, o seguinte, ó. O valor em graus Fahrenheit é. Aí vamos testar, ver se funciona. Vou executar. Ó, já ficou melhor, né? Digite o valor em graus Celsius. Eu vou colocar 0 graus, por exemplo. O valor em Fahrenheit é 32. Então, o que a gente poderia considerar aqui para ajudar vocês a entenderem? Observe o seguinte. Vem aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Digite o valor em graus Celsius. Quem que está exibindo ela? É essa instrução aqui, ó. Escreva. Aí, entre aspas duplas, você coloca a mensagem que você quer que apareça. Esse leia-se, que é o C, tá aqui, ó, 0. Tá? Então é armazenado nessa variável C. Ok? O valor, ó, o valor em Fahrenheit é. Quem é que está produzindo essa mensagem aqui, ó? Essa instrução escreva. Como eu falei, ela pode ter vários argumentos separados por vírgula. Nesse caso, ela tem uma mensagem, né, separada por aspas duplas e o resultado do cálculo aqui. Então, deixa eu apagar aqui para mostrar melhor para vocês, ó, tá? F é o valor calculado, que é exibido aqui. E essa mensagem aqui, ó, o valor em F ela é construída nesse primeiro argumento aqui da instrução escreva. Aí lembrando que esse escrival, esse L é para ele quebrar a linha, porque senão nesse caso não vai ter tanta diferença, mas ele exibe esse resultado e em seguida ele coloca uma linha em branco aqui embaixo. Tá? Em alguns casos é úteis, nesse caso não fez tanta diferença. Tá bom? Então, o primeiro exemplo é esse. A informação sobre a lista de exercícios eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, juntamente com o link do livro, caso alguém queira adquirir, né? Quem não quiser adquirir também não tem importância, né? Aliás, não é importante porque, na verdade, é importante, né, ter um livro, mas outras literaturas podem ser consultadas,
Então, até o próximo vídeo.